Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Ajudas não temos e a situação, a perseguição como sendo minoria cristã também não é fácil. Só temos a Deus e que o povo, os governos entendam, que a União Europeia calme a situação, porque sem os peregrinos, Terra Santa seria um peixe sem água. Nicolás Gobar, que acabámos de escutar, é um cristão de Belém e esteve em Lisboa a vender num stand da FIL produtos de artesanato feitos em madeira de oliveira por famílias cristãs da Terra Santa. Normalmente ele só costuma vir a Portugal pelo Natal e até já é habitual vê-lo junto à Basílica dos Mártires, no Chiado, com a sua banquinha, com presépios, com cruzes e outras imagens religiosas. Mas agora, porque a situação está grave e os cristãos sentem o dia-a-dia cada vez mais difícil, ele arriscou vir até ao grande certame de artesanato na Feira Internacional de Lisboa, onde o fomos encontrar. E como escutámos, as suas palavras são um alerta para o que se passa na terra onde nasceu Jesus. Este vai ser um dos temas a desenvolver no programa de hoje, em que temos também o testemunho do cardeal Rai, do Líbano, que também nos alerta para a importância dos cristãos não abandonarem esta região do globo, pois isso poderá ser dramático para o futuro, Catarina, desta comunidade religiosa. Exatamente, Paulo. E tanto o cardeal Becar Arrai como o Nicolás alerta de facto para este risco enorme de continuar o esvaziamento da população cristã, da presença da comunidade cristã nesta região. Portanto, o cardeal refere-se, como é óbvio, mais especificamente ao Líbano, mas sabemos que tudo está interligado e o que se passa neste país, no Líbano, não será indiferente ao destino do que se passa nos outros países, onde estão também cristãos, nomeadamente ali na região da Terra Santa, Paulo. Muito bem, este será então um tema a desenvolver no programa de hoje, programa em que vamos retomar também as grandes entrevistas com a irmã Beta Almendra, que está no Sudão do Sul, com o bispo de Teta, em Moçambique, Dom Diamantino Antunes, e ainda com Dom Vítor Camacha, o novo bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau. 3 entrevistas para escutar na segunda parte do nosso programa. Para já, vamos até à Índia, pois o bispo de Jammu Srinagar esteve recentemente de passagem pela sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, onde falou dos desafios que se colocam à sua diocese, deixando também um alerta sobre a situação em Caxemira, uma zona muito sensível, Catarina, e que é disputada pela Índia e pelo Paquistão. Sim, Paulo, a zona de Caxemira, que é onde fica então a diocese de Dom Ivan Pereira, é de facto uma zona muito sensível, que é disputada tanto pela Índia como pelo Paquistão e tem sido palco de inúmeros episódios de violência e mesmo de guerra, Paulo, ao longo dos últimos anos. De facto, o fim do Império Britânico no continente indiano, em 1947, deu origem à Índia e ao Paquistão e deixou, de certa forma, a região de Caxemira numa situação não muito clara, acabando por ser, portanto, por causa disso, um território muito disputado, desde então, por estes 2 países. Sim, podemos dizer, Paulo, que mais do que disputado, Paulo, podemos dizer que já se travaram mesmo 3 guerras, não é? Entre os 2 países, entre a Índia e o Paquistão, por causa exatamente de Caxemira, com largos milhares de mortos entre civis e militares, como é óbvio, e também muitos episódios de violência entre as próprias comunidades, Paulo. Esta situação de instabilidade tem-se agravado nos últimos anos por causa também do terrorismo transfronteiriço. Exatamente, Paulo. E, aliás, o último conflito, o conflito mais recente foi entre a Índia e o Paquistão, ocorreu agora, já este ano, Paulo, entre abril e maio deste ano, com ataques aéreos e com confrontos precisamente nesta região de Caxemira. Portanto, é uma guerra que foi desencadeada por um ataque a 22 de abril deste ano, 2025, então na Caxemira indiana, onde 26 pessoas, a maioria deles turistas, Paulo, foram assassinados. Portanto, a Índia atribuiu a responsabilidade deste ataque então ao Paquistão. O Paquistão veio dizer que não, que negou este envolvimento neste ataque, mas isso de facto não impediu que o confronto armado acontecesse e que acabou por terminar depois com um cessar-fogo, um acordo a 10 de maio. Paulo. 10 de maio, exatamente. De passagem pela sede internacional da AIS, o Bispo fez um breve comentário sobre este histórico clima de tensão entre a Índia e o Paquistão, mas fez questão também de agradecer
toda a ajuda que a AIS tem dado à sua diocese, uma diocese que fica situada no estado de Jammu Kashmir e que tem uma população superior à de Portugal continental. É verdade, Paulo. De facto, o estado de Jammu Kashmir alberga cerca de 12 milhões e meio de pessoas, de habitantes, e é constituído essencialmente por muçulmanos. Há ali uma pequenina comunidade cristã, comunidade católica, calcula-se que sejam cerca de 20 mil pessoas, Paulo, a comunidade cristã. Portanto, na sua esmagadora maioria são dalites, portanto, os intocáveis, os intocáveis falamos aqui tantas vezes já nos nossos programas, e que significa, o que é que isto significa, Paulo? Significa que pertence de facto às castas, às minorias étnicas mais desfavorecidas da Índia. Muito bem, obrigado, Catarina. Agora que sabemos já um pouco mais sobre esta diocese e alguns dos problemas que se colocam na região, vamos então escutar o bispo Dom Ivan Pereira, de 61 anos de idade, que nasceu em Mumbai, numa família tradicional católica e que tem um nome que faz evocar, claro, a memória ancestral dos portugueses na Índia. Hello, I am Bishop Ivan Pereira from the Diocese of Jammu Srinagar, which is situated in the northernmost state of India called Jammu and Kashmir. I am here to express my words of gratitude to the Church in need, which has been with us and assisting us to proclaim the love of God. I take this occasion to thank all my brothers and sisters who have been with us. Your contribution, however small, has helped us to bear witness to the Lord. It has helped us to go nooks and corners of Jammu and Kashmir, being with the people, share in their pain, in their suffering, and assist them to come up in their lives. I thank God for all of you, and I promise my prayers for you, for your children, for this mission, and especially for the officials who have been working with us. I also thank God who has blessed you all, and I invite you to work with us through your prayers and through your contribution, however small it is. It counts a lot. Because of you, our priests are getting trained, our laity is benefiting in the matters of faith, the matters of value education. Especially, I request your prayers for my state, which is called heaven and earth. But because of the militancy, we have the lot of blood shed. So during such time, we require to pray for all our brothers and sisters there. We being in Jammu Kashmir, work in collaboration with the government and with the people of land. And I am very happy that the people of the land and the government is so happy with our service, and they want us to be there so that the peace may prevail and the justice may be also delivered. I take this occasion to invoke God's blessings over all of you. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be over you now and forever. Thank you. God bless you. Foi o bispo de Jammu Srinagar, na Índia, o bispo Ivan Pereira, cujo nome evoca a ancestral presença portuguesa por estas terras do Oriente. E agora vamos até ao Líbano para escutar o apelo do cardeal Becar Arrai, patriarca da Igreja Maronita, um apelo em que ele pede, através da Fundação AIS, medidas concretas, Catarina, para os cristãos não abandonarem esta região. É isso mesmo, Paulo. E, de facto, o cardeal voltou a falar deste assunto, voltou a pedir medidas concretas, digamos assim, para se tentar, então, suster este esvaziamento desta região, da presença cristã desta região. E é claro que não é só desta região, não é só do Líbano, mas toda esta região do Médio Oriente. Exatamente. Uma das razões porque o cardeal pede ajuda
para que os cristãos não abandonem a região, apesar de todas as dificuldades económicas e não só que enfrentam, é pelo facto de serem um fator de moderação nestes países que são de maioria muçulmana. Exatamente, Paulo. E esse é, na verdade, o verdadeiro ponto, não é? Porque tanto no Iraque como na Síria são países maioritariamente muçulmanos, como é óbvio, e a comunidade cristã pode ser muito reduzida nestes países, mas a verdade é que pode também, ao mesmo tempo, desempenhar então este papel de moderação, de equilíbrio, que é fundamental nesta região para que as disputas não se transformem em conflitos e para que os conflitos depois também não degenerem em guerras. Paulo. Exatamente. E depois há o Líbano, que é o único país desta região onde os cristãos não são uma minoria. Exatamente, Paulo. E também por isso o Líbano é um país, de facto, tão importante e tão essencial para nós, Fundação AIS. Portanto, é fundamental, de facto, travar esta saída dos cristãos, porque a presença desta comunidade religiosa é de facto fundamental para o equilíbrio nesta região, neste país, tanto o equilíbrio social como político, mas a realidade, Paulo, infelizmente, tem-nos mostrado que, dada esta situação, esta crise económica tão profunda que existe no Líbano, parece-nos ser difícil também, ao mesmo tempo, estancar então o esvaziamento deste país da comunidade cristã. Não, exatamente. Bom, esta declaração do Cardeal Raid, que temos estado aqui a falar, foi uma declaração escrita, ou seja, nós não temos nenhum registro nem áudio, nem vídeo, mas em 2022, há apenas 3 anos, uma equipa de diretores da Fundação AIS, em que esteve também a Catarina, encontrou-se em Beirute com Becar Aboutros Rai, que já então alertava para todos estes problemas. Vamos agora recuperar o essencial dessas palavras, em que o Cardeal agradece também a ajuda que a Fundação AIS tem dado à Igreja do Líbano. Che voi tutti avete visto in che situazione si trova purtroppo. Questo non è il popolo libanese di prima. I libanesi vivevano in dignità, non erano di peso a nessuno, però mi dispiace che i nostri politici in Libano hanno reso il nostro popolo povero, mendicante. Questa non è la dignità del nostro popolo. I libanesi difatti hanno accolto, non hanno chiuso frontiere. Nel 1948 hanno accolto i rifugiati palestinesi, i profughi palestinesi. E il patriarca di allora, il patriarca Arida, mandò un circolare a tutti i conventi, a tutte le scuole, tutte le università che dipendono dalla Chiesa Maronita, dicendo loro aprite le porte perché questi sono fratelli nella disgrazia, li dovete accogliere nei vostri conventi, scuole e tutte le proprietà della Chiesa, dal 48. I siriani sono adesso 500.000, i siriani 1,5 milioni sono qui. Nessuno ha chiuso frontiere. Dunque, a scapito dei libanesi che vivono nella povertà e non riescono ad alzare la testa, addosso ci sono 2 milioni di profughi. E allora la comunità internazionale dicono, va bene, voi libanesi avete l'ospitalità, non abbiamo bisogno di dirci che abbiamo l'ospitalità. Però non possiamo più. I libanesi non possono alzarsi, sono poveri. E poi, più di questo, stiamo perdendo il nostro popolo. Emigrano, l'emorragia immigratoria. Abbiamo perso e perdiamo tutti i giorni i migliori medici, migliori professori di università, migliori ingegneri, migliori finanziari, perché con la svalutazione della lira libanese davanti rispetto al dollaro, i salari sono diventati una nullità. Immaginate che un dollaro valeva un anno e mezzo fa 1.500 lire libanesi, adesso 25.000. Quindi i salari hanno calato giù e tutti sono diventati poveri. E quelli che possono emigrare, emigrano. Dico questo per mettere in risalto quello che voi stiate facendo, Church Indeed.
quello che i cari benefattori e benefattrici stanno facendo è una cosa grande che state facendo. È vero che non si risolve il problema del Libano, il problema economico è un problema di cui è responsabile lo Stato libanese, però i benefattori e benefattrici ci dicono la fraternità, la solidarietà, la comunione ed essere vicini. I libanesi, ve lo assicuro, sono molto grati a voi e a tutti quelli come voi. Sono grati per tutto quello che fate, grati per la solidarietà, grati per la vicinanza, grati anche per tutti i doni che state facendo. Dunque, a nome di tutti quanti, io vi dico di cuore un grande grazie. Merci beaucoup. Foi o cardeal Rai, do Líbano, a descrever um país em crise, um país em que é chave para a presença cristã em todo o Médio Oriente, mas onde há cada vez mais pessoas, mais famílias dispostas a fazer as malas e a partir. A pobreza, a crise económica, a falta de expectativas justifica este êxodo que será dramático se não for estancado. E o mesmo se passa na Terra Santa, na Cisjordânia. No início do programa nós escutámos o lamento de Nicolás Gobar, um cristão de Belém que esteve em Portugal a tentar vender algumas peças produzidas por famílias locais na FIL, na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa. Nós já vamos escutar a breve declaração que ele deu ao nosso programa, mas antes disso importa dizer que o facto de Nicolás ter estado nesta feira, nesta altura do ano, indica, Catarina, que as coisas não estão assim muito bem lá na Cisjordânia. É verdade, Paulo. De facto, Nicolás Gobar costuma vir então a Portugal todos os anos, por altura do Natal, não é? Para vender então estas peças de artesanato da Terra Santa e vende, por norma, vende ali na Igreja dos Mártires, no Chiado, em Lisboa. Portanto, a venda destas peças em madeira que são produzidas na Terra Santa por famílias cristãs, de facto é uma forma de, talvez, é a forma principal, não é? De ajudar a própria sobrevivência, a própria subsistência destas famílias cristãs nesta região da Cisjordânia. E o facto de ele ter estado agora em Portugal, Paulo, de facto, fora da época natalícia, de facto mostra-nos que, ou é um sinal, de facto, que as coisas não estão muito bem por ali, por aquela região da Terra Santa, Paulo. Bom, e a presença na feira, ao menos isso correu bem? Não, Paulo, segundo ele também não correu muito bem, houve poucos visitantes e todos os participantes, não é, se queixaram disso, portanto, poucos visitantes, logo, Paulo, houve poucas vendas, como é óbvio, e por isso há muita gente descontente, não é? Muito bem. Bom, o Nicolás é, como eu disse há pouco, um cristão de Belém e tem sido, ao longo dos anos, de certa forma, o representante aqui em Portugal das famílias cristãs da Terra Santa, em especial da Cisjordânia. Famílias que vivem quase exclusivamente, Catarina, do artesanato. Sim, eles vivem praticamente ou exclusivamente do artesanato e também dos peregrinos, não é? Do acolhimento aos peregrinos à Terra Santa. O problema, Paulo, o grande problema é que neste momento e com a situação da guerra que se vive neste momento em Gaza, com o ataque terrorista do Hamas já a 7 de outubro de 2023, como é óbvio, afastou todos os turistas da região e isto reflete-se também, como é óbvio, no cotidiano destas famílias da Cisjordânia. Muito bem. Numa breve declaração ao nosso programa, o Nicolás descreve-nos, de facto, o ambiente de stress e de medo mesmo que se vive em Belém, que se vive, portanto, na Cisjordânia. Sim, Paulo, ele fala de facto deste ambiente de medo e de stress, o que é perfeitamente compreensível, porque sem turistas, sem peregrinos, os cristãos ficam naquela região praticamente sem forma de poderem subsistir diariamente, porque não têm quem lhes possa comprar as suas peças de artesanato que eles produzem. Portanto, podemos dizer, Paulo, que neste momento a situação está a agravar-se de dia para dia. Muito bem. Sem peregrinos, sem turistas, a cidade de Belém transformou-se aos poucos num lugar tendencialmente vazio e com as lojas sem ninguém e as famílias, como dizia a Catarina, sem rendimentos. E neste contexto sobra a fé, apenas isso. Vamos agora escutar então um breve depoimento de Nicolás Gobar, um cristão da Terra Santa, quando ele esteve em Lisboa há pouco mais de uma semana na Feira Internacional de Artesanato. Meu nome é Nicolás, eu sou cristão católico da pequena cidade de Belém, o berço da fé e da paz, onde nasceu nosso Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui na feira de FIL
a expor os artesanatos das famílias cristãs de Belém e uma das formas que estamos a tentar manter a presença dos cristãos em Belém. Como é que está neste momento a situação na sua terra e que alerta é que tem para os portugueses? Na verdade, a situação está bem difícil, bem grave, com as guerras, as confusões que está a haver, há muita imigração, muita fome, com muita situação muito difícil e está a faltar a presença dos peregrinos, que são os que mantêm viva a presença de Cristo, são os que dão vida à cidade, dão de comer ao povo e só temos agora a fé que volte a paz, que voltem os peregrinos e pelo menos uma das formas que dá para manter viva, para ajudar a comunidade cristã é através da AIS. Mas a situação está mesmo muito grave. Eu sei que está aqui agora em Portugal, mas mantém um contacto com a sua família, os seus amigos, está sempre preocupado. Que notícias é que tem neste momento da Terra Santa que nos possa contar em relação à situação neste momento lá no terreno? Eu estou aqui em Lisboa, se Deus quiser, há mais 10 dias. Estou em contato com minha família, com meus amigos, todo mundo está estressado, está com medo, já que não estamos vendo solução, não estamos vendo que vai chegar a paz pronto, a situação econômica é bem difícil, trabalho não há, ajudas não temos e a situação, a perseguição, como sendo minoria cristã também não é fácil. Só temos a Deus e que o povo, os governos entendam, que a União Europeia calme a situação, porque sem os peregrinos, Terra Santa seria um peixe sem água. Portanto, aquilo que os portugueses podem fazer é ajudar de uma forma materialmente e rezando pelos cristãos. É assim, divulgando, se Deus quiser, o mais importante queremos que eles voltem à Terra Santa, mas pelo momento acho que a oração e uma ajuda através da AIS seria uma grande solução. Foi Nicolás Gomar, um cristão de Belém, da Terra Santa, e que esteve em Lisboa. Agora vamos retomar o tema do relatório e contas da Fundação AIS, que começámos a divulgar por aqui já há algumas semanas, que nos ajuda a conhecer um pouco melhor o que é e para que serve a Fundação AIS. E à boleia disto, vamos apresentar o número da semana. E o número de hoje é 844.200. 844.200 livros foram distribuídos, Catarina, pela Fundação AIS ao longo de todo o ano passado. É verdade, Paulo, é de facto um número extraordinário, não é? E que só por si diz muito então do trabalho da Fundação AIS, neste apoio à Igreja, no apoio à catequese, no apoio à formação de padres, de seminaristas, de irmãs, mas também o apoio à formação de adultos, de crianças, em tantos e tantos países, Paulo, onde de facto as dioceses são pobres, portanto não têm recursos, e por isso nós estamos sempre, Paulo, nós na Fundação AIS estamos sempre disponíveis para ajudar, sempre disponíveis para apoiar estes projetos locais de tradução e edição de livros, sempre com este objetivo claro, que é de levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas no mundo, Paulo. Exatamente. Um desses livros que tem esta chancela da Fundação AIS é a famosa Bíblia para Crianças. E recentemente, em maio, por ocasião do Jubileu das Famílias, foi lançada em Roma uma edição especial desta, que já é uma icónica Bíblia, e o Papa Leão XIV que recebeu, Catarina, já o seu próprio exemplar. É verdade, Paulo. O Papa, o Santo Padre, já tem consigo um exemplar desta nova edição da Bíblia para Crianças. É uma edição com novas gravuras, com um grafismo mais cuidado, mais atual, com perguntas em cada uma das 99 histórias da Sagrada Escritura, isto para facilitar também o trabalho dos próprios catequistas. E este livro, Paulo, que eu gosto sempre de citar, porque acho que é um exemplo extraordinário do nosso trabalho, este livro teve a primeira edição, Paulo, em 1979. Já foram distribuídos mais de 51 milhões de exemplares em todo o mundo, em mais de 190 países, e mais, Paulo, além disso, este livro já está editado em 194 línguas e dialetos. É de facto impressionante, é impressionante. Bom, o livro, ou seja, esta edição especial da Bíblia para Crianças, foi então entregue ao Papa em mão, em plena Praça de São Pedro, no dia 28 de maio, pelo assistente eclesiástico internacional da Fundação AIS, o padre António Lasser, que nos contou depois como tudo se passou quando ele esteve agora recentemente em Lisboa, na sede da AIS. Vamos agora recuperar as suas palavras. So, dear friends of ACN, yesterday
I had the real joy and the grace to meet for the first time in person Pope Leo, and I was so impressed how he took time for everybody he talked to. So there might have been 70 people in front of me, and when he arrived, he really listened, he was very present, and it was possible to talk to him about the project of the new edition of the Children's Bible. You know, we have distributed more than 51 million copies all over the world in more than 190 countries, and we have developed a new edition, putting in to the 99 stories of the Holy Scripture 2 phrases, 2 questions for every story, and also a charismatic sentence, so that catechists can more easily work with these stories. And I asked him for a foreword, and he said, okay, but please be patient. There are so many requests right now. E agora, depois de termos escutado o assistente eclesiástico internacional da AIS, vamos dar um salto até Macau para irmos ao encontro de José Miguel Encarnação, o nosso correspondente nesta diocese da China. Todas as semanas ele traz-nos sempre uma notícia ou conta-nos uma história relevante da vida da Igreja nesta região do globo. O Bispo Dom Stephen Lee presidiu a Eucaristia de encerramento do ano letivo na Universidade de São José. O prelado deslocou-se ao campus da Ilha Verde desta entidade de ensino superior, onde presidiu a Eucaristia participada por uma boa centena de alunos e professores que, ao final da tarde, quiseram com o seu bispo dar graças a Deus por mais um ano letivo que passou de esforço, de dedicação e de muita glória. O Bispo de Macau disse na sua Eucaristia, aliás, na sua homilia, que a Igreja tem 2 vetores, ação de graças e unidade. A ação de graças, explicou o nosso Bispo, que tem a ver com um agradecimento a Deus por dar força, neste caso, à família académica, para que no final do ano letivo chegue a bom porto nos seus intentos. E também unidade, pois a unidade de que tanto fala a Igreja, a unidade da Igreja Católica, pois a Igreja é a união dos seus fiéis, e também unidade para com o Bispo de Macau, neste caso, mas também para todos os padres, bispos e cardeais à volta do globo. Não esquecer também que esta é uma mensagem muito subliminar, uma vez que o Papa Bento XVI, assim como o Papa Francisco e agora o Papa Leão XIV, sempre defenderam e irão continuar a defender a união dos fiéis para com os seus clérigos, uma vez que também aqui na China este é um importante ponto nas relações cada vez mais fortes entre o Vaticano, a Santa Sé e a República Popular da China. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos ter 3 entrevistas, vamos continuar a escutar as entrevistas que começámos aqui na semana passada com a irmã Beta Almendra, a religiosa portuguesa que está em missão em Uau, no Sudão do Sul, o bispo Dom Diamantino Antunes de Tete, em Moçambique, e Dom Vítor Camacha de Bafatá, na Guiné-Bissau. 3 entrevistas de 3 protagonistas da Igreja no mundo que fala português, tudo para escutar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило.
Мы в Запорожье на львовском поезде мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, enfrentam o próprio medo para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo.
a missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. ب 7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال 2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى تاني بالنسبة لي.
رجاء ابقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الامل والايمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا انه الله ما راح يتخلى عنهم مثل ما عمل ابونا فرانس. Vamos agora retomar as entrevistas que começámos a ver aqui na semana passada com Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, com Dom Vítor Camacha, que é o bispo de Bafatá, na Guiné-Bissau, e com a irmã Beta Almendra, que está em missão na diocese de Uau, no Sudão do Sul. E vamos começar por Moçambique. Dom Diamantino é missionário neste país africano de língua portuguesa há mais de 25 anos, primeiro como sacerdote e desde março de 2019 como bispo de Tete. Pelo tamanho da diocese, que é muito maior do que Portugal, por exemplo, calcula-se que não deve ser fácil o contacto com todas as comunidades. Como é que ele ultrapassa esta dificuldade? Como é que é possível para o bispo estar próximo das pessoas? Será que está sempre a viajar? Vamos conferir a resposta. A diocese de Tete, além de ter um território imenso, é também uma região montanhosa, pedregosa e está mal servida de estradas. Além disso, o território este, oeste, está dividido pelo rio Zambeze, o grande rio que atravessa a diocese num percurso de 900 km. E não é possível passar de uma margem para outra, de sul para norte, apenas na ponte que existe na cidade de Tete. Então, um território imenso e de difícil acesso. A locomoção não sempre é fácil. Apesar disso, procuro chegar a todos os lugares usando todos os meios possíveis. Acabo de regressar de 3 semanas de visita pastoral à parte da região sul da diocese, aos distritos de Mague, Caborabaça e Marara, para visitar algumas comunidades cristãs nas zonas mais montanhosas e periféricas. Usei, além do carro, outros meios, como barco, mota, e até usando o cavalo de São Francisco, isto é, andando a pé, para poder chegar às comunidades, porque mesmo de mota não é possível, porque são carreiros muito estreitos e com muito pedregosos. Neste momento, na Diocese de Tete, temos 42 missões, paróquias, e faço a visita pastoral a cada missão de 2 em 2 anos. Geralmente a visita pastoral dura uma semana. Metade do ano, de maio a dezembro, estou em visita pastoral. Dentro do território da missão também procuro visitar as comunidades cristãs mais distantes, aquelas sobretudo que nunca foram visitadas por um bispo, nunca viram um bispo na sua vida. O pastor, porque estou convencido de que o pastor, o bispo, deve conhecer as suas ovelhas. E as ovelhas dos fiéis têm o direito sagrado de conhecer o pastor, de conhecer o bispo. E onde está o bispo, está a diocese. Esta pastoral de proximidade e encontro que procuro realizar, não só indo ao encontro dos católicos, mas também dos não católicos, não só das pessoas livres, mas também, por exemplo, dos prisioneiros, não, visitando os centros penitenciários, não só os que têm saúde, mas também os doentes, visitando os centros de saúde, os hospitais, visitando também as escolas. E a experiência tem sido positiva e, de facto, está a dar frutos. Dom Diamantino tem tido um papel muito ativo na promoção de diversos casos de canonização de moçambicanos, de pessoas da Igreja vítimas da perseguição religiosa. Estou a falar dos processos de canonização dos catequistas mártires de Guiúa, mas também de 2 padres jesuítas assassinados em Chaputera. Ambos os casos decorreram no contexto da Guerra Civil. Como é que estão esses processos? Um dos processos de beatificação dos mártires de Guiúa, dos mártires de Chaputera, estão na fase romana, na fase final, no dicastério para a causa dos santos. Estamos neste momento mais avançados no trabalho da causa dos mártires de Chaputera, os servos de Deus, Padre João de Deus Canteza e Padre Silvio Alves Moreira, 2 missionários jesuítas, um moçambicano, o Padre João de Deus Canteza, e outro português, o Padre Silvio Alves Moreira, os quais foram mortos por ódio à fé no dia 30 de outubro de 1985. Há precisamente, vai fazer 40 anos
e foram mortos em Chaputera, por isso são chamados mártires de Chaputera, o lugar onde foram mortos, na missão de Ifice, na Angónia, no norte da diocese de Tete. A Pusício, no que diz respeito aos mártires de Chaputera, está já na fase conclusiva. A causa dos catequistas mártires de Guiúa, Luísa Mafra e companheiros, está também na fase romana, mas o trabalho do processo não está a avançar tão rápido como desejaríamos, e sobretudo por falta de um postulador que possa levar para frente esse trabalho. São duas causas muito importantes, expressão e testemunho de uma Igreja Católica moçambicana que é ministerial, missionária, laical e também martirial. Igreja de mártires, testemunhas. Foi Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, em Moçambique, e vamos continuar com as entrevistas que vão marcar o programa de hoje. Agora vamos até à Guiné-Bissau. Vamos ao encontro de Dom Vítor Luís Camacho, o novo bispo de Bafatá, cuja cerimónia de ordenação episcopal aconteceu no sábado, dia 28 de junho. Na semana passada ele falou-nos da surpresa da sua nomeação e fez um retrato do país muito pobre, com grande carência de infraestruturas, nomeadamente na área da educação. E hoje ele vai recordar um episódio que aconteceu na sua diocese em 2022 e que deixou marcas até hoje. Estou a falar, Catarina, na profanação e vandalização de uma igreja católica. É isso mesmo, Paulo. Portanto, foi em julho de 2022, então, quando a igreja de Santa Isabel, em Gabu, portanto, uma localidade de Bafatá, foi então vandalizada e profanada. O caso deixou, na altura, a comunidade cristã muito perturbada, muito inquieta, porque nunca tinha acontecido algo de semelhante naquele país. Portanto, a verdade é que já passaram 3 anos, Paulo, nada se sabe sobre quem é que organizou, quem é que esteve por trás deste ataque. As autoridades prometeram um inquérito, é verdade, mas até agora nada foi publicado. O bispo fala disto, então, nesta entrevista que concedeu à Fundação AIS e diz que não tem esperança que alguma vez se saiba quem esteve ou quem efetivamente foi o autor ou os autores deste incidente nesta igreja de Gabu, Paulo. Bom, Dom Vítor Camacho também comentou a situação política e social que se vive na Guiné-Bissau e que vive, digamos assim, que passa por tempos algo conturbados. Sim, de facto, já deveriam ter acontecido eleições presidenciais no país, não é? Pelo que a situação que se vive neste momento é uma situação um pouco anormal deste ponto de vista democrático, não é? Da vida democrática deste país. E o bispo diz mesmo temer que possa ocorrer uma escalada de violência. Portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem, Paulo. É isso mesmo, vamos ver então como é que as coisas evoluem. Bom, a entrevista com Dom Vítor Camacho, o novo bispo de Bafatá, foi realizada, recordo, com o apoio de Casimiro Cajucam, que é o diretor da rádio Sol Mansi, a emissora católica da Guiné-Bissau. O ataque com destruição de imagens e profanação da igreja em Gabu, na diocese de Bafatá, em 2022, deixou marcas na sociedade guineense, pois nunca algo do gênero tinha ocorrido no país. Já houve alguma conclusão oficial do que aconteceu e de quem poderá até estar por trás daquele ataque? Que eu saiba, não houve uma conclusão assim e acho que vai ser difícil chegarmos a uma conclusão, porque é mais um dos diversos casos, vários casos que a Guiné-Bissau, não neste caso de vandalismo, da profanação de uma igreja, mas diferentes casos onde, começa o inquérito, depois não se chega a uma conclusão porque há uma obstrução a nível da justiça. Então, até aqui não temos uma resposta clara de quem foi o autor da profanação da igreja e nem por que foi feito. Então, foi falado assim, depois, até aqui, que eu saiba, não temos ainda uma informação clara. Tem esperança que um dia há de chegar a essa conclusão? Não, devo confessar claramente que não tenho muita esperança. Conhecendo a realidade guineense, não tenho esperança. A Guiné-Bissau vive hoje em dia tempos conturbados a nível político. Teme alguma instabilidade social e política nos tempos mais próximos?
claro que temo, porque as eleições na Guiné-Bissau constituem sempre um foco de tensão. As pessoas pensam que a solução seja, talvez, as eleições, mas não é bem assim. Então, há sempre essa luta pelo poder, cria tensão. Depois disso, bom, vem a calmia, mas senão temo uma escalada de violência por causa das eleições. Por isso é que acho que devemos trabalhar muito para a prevenção de uma escalada de violência por causa das eleições. Foi Dom Vítor Camacho, entrevista para o nosso programa, entrevista gravada nas instalações da rádio Sol Mansi, na Guiné-Bissau, e em que contámos com a colaboração, e fica aqui uma vez mais o nosso muito obrigado, com a colaboração de Casimiro Cajucam, que é o diretor da estação. Já na reta final do programa de hoje, vamos agora focar a nossa atenção no Sudão do Sul. E vamos retomar também a entrevista com a irmã Beta Almendra, uma comboniana na diocese de Uau. Hoje, até porque o tempo que nos resta já não é muito, a irmã confessa-nos que às vezes há momentos muito duros lá na missão, como por exemplo, Catarina, quando batem à porta a pedir ajuda e não há muito para dar. É verdade, Paulo, e a irmã conta-nos isso, não é? Confessa-nos que essa angústia que ela tem, portanto, sempre que alguém lhe bate à porta da missão, a pedir ajuda, a pedir comida ou a pedir dinheiro, como é óbvio, as irmãs nem sempre têm disponibilidade para dar e para acudir a todas estas pessoas que lhes batem à porta. Claro. E por isso fica sempre este sentimento de tristeza, até porque o Sudão do Sul, Paulo, como sabemos, é um país pobre, muito pobre, tem muitas carências, portanto, há uma severa crise alimentar, e a irmã diz-nos que muitas das pessoas que vivem em Uau, por exemplo, só fazem muitas vezes apenas uma refeição por dia, não têm capacidade de fazer mais, Paulo. Mas, por outro lado, a irmã Beta também nos diz que é muito feliz, que faz o que gosta, e diz-nos que, e talvez o mais importante ainda, Paulo, é que ela verdadeiramente ama este povo do Sudão do Sul, Paulo. Muito bem. É mesmo uma declaração de amor aquilo que vamos escutar já de seguida em mais um trecho da entrevista com a irmã Beta Almendra, uma comboniana portuguesa presente na diocese de Uau, no Sudão do Sul. Batem-nos à porta tanta gente, quer dizer, eu custa-me dizer não, quer dizer, realmente estas jovens que me vêm pedir tantas vezes à porta, porque sabem que eu ajudo as jovens para a escola, das propinas, e que, pronto, eu não serve contra, eu disse, olha, já estou a ajudar 100, quer dizer, não posso ajudar mais, quer dizer, não existe mais dinheiro, e é isso que eu tenho que dizer, olha, próximo ano, por favor, olha, vem no próximo ano, agora fica em casa, e no próximo ano, vem cedo, inscreve-te, portanto, no processo de inscrição e tudo, e vem ter comigo para poder ajudar, não é? E é desesperante mandá-los embora sem dizer, olha, não vais à escola este ano. Não podes ir à escola, não é? Quando me aparecem lá muita gente com fome, eu sei daqui, no meu sítio onde eu estou, olha, vai ali um bocadinho mais abaixo, está ali alguém que pode ajudar, não é? Pode ajudar, mas é tudo muito, é muito triste, não é? A realidade da fome, da pobreza, de dizermos não e não temos a possibilidade de ajudar. Mas depois está a outra realidade, quando podemos ajudar e estamos a fazer alguma coisa, estamos bem. E no meio desta realidade até parece simples a nossa presença lá, e eu digo, estou agora de férias, volto a 15 de agosto, é para férias, e volto muito contente e graças a Deus volto. E porquê que me faz voltar? Porquê que faz voltar? Porque me faz voltar, porque é para estar com o povo, amo este povo do Sudão do Sul, e o Nosso Senhor dá uma graça de estar bem lá. É uma missionária feliz no Sudão do Sul. Sou uma missionária feliz no Sudão do Sul. Se me mandem ficar em Portugal, já, pronto, a obediência é obediência, não? Mas fica triste. Mas, porque realmente é a nossa missão de tentarmos realmente dar vida e assim, podemos fazer diferente, Foi
Foi Mambeta Almendra, uma comoniana portuguesa em missão no Sudão do Sul, entrevista que vamos continuar a acompanhar por aqui na próxima semana. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina Martins Betancourt, diretora da AIS em Portugal, e despedir-me até para a semana, se Deus quiser.